Queridos irmãos, é uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês para nós refletirmos acerca de um tema da doutrina espírita. O tema que me foi proposto hoje é fluidos e magnetismo. Mas antes de nós entrarmos propriamente na exposição a respeito desse tema, vamos orar. Peço que os irmãos fechem os olhos, elevem seu pensamento a Deus e vamos vibrar energias de amor por todos os nossos irmãos encarnados, pela nossa família, os nossos amigos, pelos profissionais, agentes da saúde que estão lutando bravamente, incansavelmente, para curar os nossos irmãos internados em clínicas, hospitais, vítimas deste vírus. Vamos pedir as bênçãos de Jesus, governador do orbe, dos espíritos de luz, dos nossos mentores e guias, por todos nós, para que estejamos hoje e sempre sob a proteção da espiritualidade superior e possamos assim seguir nesta jornada de iluminação espiritual. Que assim seja. Bem, meus irmãos, vamos agora falar sobre fluidos e magnetismo. Não sem antes dizer que tudo o que existe no universo existe graças ao, vocês já ouviram falar, fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, sob as mais variadas formas, representa tudo que existe no universo, dá origem a tudo que existe no universo. Todas as formas, por exemplo, o fluido vital que nós aprendemos na doutrina espírita, que anima todos os corpos orgânicos, é oriundo do fluido cósmico universal. Então, o fluido vital, também fluido, alguns denominam, tem várias denominações para os fluidos, fluido elétrico, fluido animalizado, que é humano, fluido espiritual, que nós vamos ver depois, e o fluido vital que anima todos os corpos vivos, todos os corpos orgânicos. No mineral, o fluido magnético, no vegetal, o fluido do fitomagnetismo, e no animal e no reino nominal, o fluido vital. Queridos irmãos, mas como isso chega até nós? O nosso corpo é formado por centenas de trilhões de células. E essas células, elas são como minúsculos, imperceptíveis ímãs que se aglutinam e formam a matéria grosseira condensada. Nós somos energia, energia condensada, luz condensada. Então, esse corpo físico nosso, de qualquer um de nós, é formado por centenas de trilhões de células, e nessas células pequenos ímãs, através do magnetismo, da eletricidade, se aglutinam e formam esta matéria de terceira dimensão, essa matéria densa e grosseira, que nós precisamos para viver neste mundo que estamos de provas e expiações. E todo ser humano e alguns animais, ele é dotado de uma antena
condutora e transmissora destes fluidos, do magnetismo. E essa antena que fica, se nós colocarmos o dedo aqui entre as nossas sobrancelhas, ele está lá no meio, bem no meio do nosso cérebro. E essa antena se denomina glândula pineal ou epífise. Através dela, nós aprendemos na doutrina espírita com Allan Kardec, com todos aqueles que divulgam a doutrina, que todos nós somos médiums em potencial. Uns com a mediunidade mais aguçada, outros menos. Mas todos nós somos médiums em potencial. E por que somos médiums em potencial? Porque o Criador nos dotou desta glândula orgânica, física, né? É um órgão físico que nós temos no meio do nosso cérebro, denominado glândula pineal ou epífise. É através dela que nós recebemos todos os fluidos, toda a corrente elétrica, todo o magnetismo da espiritualidade, ou transmitimos daqui para lá. E depois nós vamos ver isso, como se manifesta essa transmissão no passe e na prece. E nós temos que ter também a ideia, nós temos que saber que os fluidos se manifestam pelo pensamento. O veículo é o pensamento. A força do nosso pensamento. Né? Nós já todos sabemos do poder do pensamento positivo, do pensamento negativo, e o veículo, através dos fluidos, se manifestam, interagem, se transmitem, é o pensamento. Vamos ver o que nos diz o dicionário Antônio Uai sobre magnetismo. Diz assim: magnetismo é o conjunto de fenômenos associados às forças produzidas entre circuitos em que há uma corrente elétrica ou entre magnetos. Ou seja, no nosso corpo, formado por centenas de trilhões de células, nós temos esses magnetos, esses imãzinhos, que formam a corrente elétrica e nos dão a forma de energia, de matéria condensada e de energia condensada. O magnetismo é, portanto, um processo de atração e repulsão de energias, que se atraem ou se repelem. No Livro dos Espíritos, na questão 27, quando Kardec indaga ao Espírito Verdade, haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E a resposta é sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal, ou seja, a Trindade, Deus, Espírito e matéria. Mais adiante, na mesma resposta, o fluido universal que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria. O fluido vital desempenha um papel intermediário entre o espírito e a matéria. Está ligado também ao nosso perispírito, que é o elo de ligação entre o espírito e a matéria. Mais adiante, ainda na mesma resposta, esse fluido universal ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então vejam aí a importância, né, desses fluidos, desse princípio vital
que anima o nosso corpo e que nos possibilita, né, através dessa variação do fluido cósmico universal, mantermos a forma humana de energia condensada. Na questão 36 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E a resposta a seguir: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Naquela época, século XIX, não se tinha ideia ainda de matéria escura e energia escura. Então, o que os espíritos querem dizer nessa resposta aqui? Não existe vazio no universo. O universo está preenchido por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. O Espírito Verdade quer dizer com isso que em todo o universo permeia o fluido cósmico universal. Não existe vazio. Existe matéria escura e energia escura. E qual a diferença entre matéria escura e energia escura, que agora os nossos físicos, a física quântica, está cada vez mais se aprofundando no estudo desses dois tipos de matéria? A matéria escura, ela existe no universo, em todos os universos, com a finalidade de manter estável os sistemas estelares, as órbitas dos planetas, das galáxias. Se não houvesse a matéria escura, não existiria vida, seria um caos permanente, né? Os mundos se chocando, as estrelas explodindo. A matéria escura tem uma força gravitacional exercida sobre a matéria em outras formas de energia condensada, que mantém esses sistemas perfeitamente em harmonia no universo. E a energia escura? A energia escura é responsável, tem uma força propulsora que mantém o universo em constante expansão. É uma força que impulsiona, mantém o universo em expansão. Por que eu estou falando Por que eu falei em glândula pineal? Por que eu estou falando agora em matéria escura e energia escura? Porque sem a compreensão disso, que existe isso, né, não tem como nós entendermos o que são os fluidos, como eles se manifestam, como eles chegam até nós, como funciona esse mecanismo, essa lei universal, sem esse entendimento. Por isso que eu fiz questão de rapidamente colocar para vocês, sem me aprofundar muito, sobre a glândula pineal, que é a antena transmissora e receptora de energias, de energias psíquicas, né, e sobre a matéria escura e a energia escura que preenche todo o universo, né, que são variações do fluido cósmico universal. Nós ainda não temos a noção, nem de longe, de todas as variações e a diversidade de fluidos que se originam do fluido cósmico universal. Nós não temos esse entendimento. Para nós, dentro da nossa limitação, do nosso estágio, do nosso ciclo evolutivo, nós temos uma percepção e um entendimento e uma capacidade ainda limitada de acordo com o nosso nível de evolução. Mas com o passar, com o avanço evolutivo, com a mudança de ciclo civilizatório, de fase do nosso orbe, com a nossa evolução espiritual,
nós vamos descortinar, vamos fazer outras descobertas impressionantes e entender melhor o funcionamento do universo. Mas, por enquanto, entendendo isso que se coloca é o bastante. Vejamos agora uma outra definição. O francês Gabriel Delaunay, que viveu nos séculos 19 e 20, foi um cientista, engenheiro, né? Ele coloca em sua obra O Espiritismo perante a Ciência o seguinte: chamamos de fluidos aos estados da matéria em que ela é mais rarefeita do que no estado conhecido sob o nome de gás. Então, o fluido é um estado de matéria rarefeita, mas é matéria, os fluidos representam matéria também, apenas uma matéria rarefeita. Uma matéria etérea, uma matéria que eu costumo chamar, e existe essa definição também na doutrina, matéria quintessenciada, imperceptível aos nossos sentidos e instrumentos. Mas nas obras de André Luiz, Mensageiros, Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, André Luiz coloca a respeito do fluido cósmico universal, dizendo que o fluido cósmico universal é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Vejam que maravilha, né? Neste mundo primordial vivem os sóis, as constelações, aquilo que eu falei antes. É tudo no fluido cósmico universal, hausto do Criador, formado por matéria, por energia condensada. E nós temos, na verdade, o fluido vital que nós já vimos, que anima os nossos corpos, né, orgânicos. Nós temos dentro de nós o magnetismo denominado animalizado ou humano. A força magnética humana, denominado também magnetismo animalizado. Temos o magnetismo espiritual, né, oriundo só dos espíritos, e temos o magnetismo misto, que é o magnetismo espiritual associado ao magnetismo humano, então dá origem ao magnetismo misto. Aí nós entramos na questão do passe. O passe, sob o ponto de vista espírita, é somente o passe espiritual ou o passe espiritual e humano, denominado misto. Tudo isso que eu estou falando agora de passe envolve, é óbvio, vocês estão entendendo, os fluidos e o magnetismo. Tudo, fluidos e magnetismo associados, interligados. Nós temos o magnetismo humano, os magnetizadores, eles utilizam apenas o magnetismo humano, sem o auxílio da espiritualidade, puramente o magnetismo humano, animalizado. Mas por que a doutrina espírita considera o passe adequado, o passe espiritual ou o passe misto? Por quê? O magnetismo humano, quando depende apenas da natureza humana, magnetizar um outro semelhante, ou tentar ajudar, o que acontece? Os fluidos recebidos por nós
eles estão impregnados e diretamente ligados ao perispírito, né? Eles estão impregnados de emoções boas, sentimentos nobres, valores morais nobres, que vibram no amor, e também podem estar associados a energias inferiores, ódio, medo, orgulho, egoísmo, ambição, poder, também pode estar associado a isso. Então, quando o magnetizador exerce o seu magnetismo puramente animalizado sobre outra criatura, outro ser, ele pode fazer bem ou mal àquela pessoa. Se é uma pessoa que vibra nos valores morais, na energia do amor e do respeito, da fraternidade, da caridade, vai passar para aquela pessoa energias positivas. Mas, se não é o caso, o contrário, ele pode impregnar aquela outra pessoa com uma energia nociva que até prejudique a saúde física, emocional, psíquica daquela pessoa. Portanto, o passe, como todos nós conhecemos, recomendado, é o passe espiritual, sem o auxílio do médium, entenda-se médium, o intermediário entre o humano e a espiritualidade, o intermediário. O fluido espiritual apenas é transmitido pela espiritualidade a nós encarnados ou desencarnados. E o passe, no caso, mistura do espiritual com o humano, em que nós somos os intermediários, a energia magnética que entra através daquela anteninha que eu falei para vocês e através das nossas mãos é transmitida ao nosso semelhante, nós na condição de passista. A energia é basicamente a energia do espírito que está transmitindo e nós somos os intermediários. Isso garante, quando o intermediário está vibrando também na energia do amor, que isso é importante, né? Ele tem que estar equilibrado, com seu mental em equilíbrio, aí sim vai vibrar, vai passar a transmitir através do passe misto energias positivas para o seu assistido ali, o seu semelhante. E o que acontece na prece? A prece, meus irmãos, é o mais poderoso influxo de energia entre nós, encarnados, e os espíritos, a espiritualidade. E eu disse para vocês que os fluidos têm como veículo o pensamento, por isso que se insiste tanto na oração, na prece. Quando essa prece brota do nosso coração, ela viaja a uma velocidade inimaginável e pode alcançar os recônditos da galáxia ou da espiritualidade superior, quando ela nasce do nosso coração. Então, essa corrente elétrica, magnética, que se origina do coração através da prece, é o mais poderoso influxo energético do que nós dispomos para nos comunicarmos com o Pai, com os nossos espíritos de luz e com os nossos mentores. Por isso a importância de estarmos em permanente estado de oração, de orarmos antes de dormir, como recomenda Santo Agostinho, que a cada noite antes de dormir indagava a sua consciência, questão 919 do Livro dos Espíritos, sobre se alguma coisa que ele havia feito naquele dia pudesse ter prejudicado o seu semelhante para não repetir no dia seguinte. E, segundo ele próprio,
foi a melhor forma de promover nele a reforma íntima e uma melhora espiritual. E a prece também ao acordar de manhã, agradecendo por mais um dia, pela nossa encarnação, também é muito importante. E quando eu falo de, durante todas as nossas atividades diárias, nós estarmos em permanente estado de oração, não significa que nós vamos estar lá no nosso trabalho, rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou que nós vamos estar numa atitude de relação social, num evento social, temos que rezar. Não é isso. Estar em permanente estado de oração significa nós estarmos permanentemente vibrando na energia do amor, da fraternidade, do respeito. Isso significa estarmos em permanente sintonia com o mundo espiritual. E isso é de fundamental importância para o nosso equilíbrio, para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. Por isso que eu bato tanto nessa tecla de estarmos em permanente estado de oração. E repito mais uma vez, porque o nosso tema é fluidos e magnetismo, e eu falei de glândula pineal, falei de matéria escura, energia escura, falei de passe e falei de prece. Vocês já devem ter compreendido a essa altura que tudo isso que eu falei está diretamente relacionado aos fluidos e ao magnetismo. Então, a importância disso, né, de tudo isso que nós falamos, a importância de nós termos, de vibrarmos sempre na energia do amor, e com isso nós criarmos uma couraça, uma proteção à nossa volta, que vai impedir o acesso de energias negativas que possam ser direcionadas ao nosso ser. E o nosso perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo material e o espírito, e os fluidos também, o nosso perispírito se impregna justamente destas impressões, desses fluidos positivos ou negativos que nós temos dentro de nós. A importância disso, meus irmãos. Mais adiante, nós temos também que Emmanuel fala o seguinte: assim como a transfusão de sangue representa a renovação de forças físicas e orgânicas, o passe representa a renovação das forças psíquicas e espirituais. Então, assim como a transfusão de sangue, nós renovamos as forças físicas, o passe e a oração também renova as nossas forças espirituais. O apóstolo Paulo disse, certa ocasião, que em Deus nos movemos e existimos. Por quê? Porque Deus é energia, nós nos movemos e existimos em Deus, no fluido cósmico universal, nas variações dos fluidos que fazem parte da nossa estrutura. Eu espero que vocês tenham entendido as colocações dessa minha breve exposição, que vocês podem aprofundar esse estudo a respeito dos fluidos, lendo as obras de André Luiz, lendo as obras do Pentateuco Espírita de Allan Kardec, se aprofundando no estudo desta abençoada doutrina. Porque este assunto realmente é um assunto que suscita muitas dúvidas, muita polêmica, muita controvérsia, mas
é sempre importante nós estudarmos a doutrina, não nos contentarmos com o que diz nesta breve exposição o expositor espírita, buscarmos o aprofundamento do conhecimento. Porque se nós queremos a reforma íntima, já nos foi dito, nós sabemos que existem 3 coisas a conquistar, né? O amor, né, ao nosso semelhante, como a nós mesmos, nos instruirmos, buscarmos a instrução, o conhecimento, né? E esse amor aqui nós buscamos através do autoconhecimento. O autoconhecimento nos leva ao amor. Então, autoconhecimento, né, instruirmos, né, buscarmos o conhecimento e a prática do bem, a caridade, a fraternidade e o amor. Queridos irmãos, espero ter contribuído com esta minha breve exposição para alguns esclarecimentos e convido vocês, repito, a se aprofundarem nesse estudo tão interessante, tão fascinante, que é o fluido cósmico universal, o fluido vital, o fluido embalizado humano, o fluido espiritual, magnetismo. Antes de finalizar, então, mais uma vez, vamos orar por todos os nossos irmãos de jornada e pedirmos para que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. E agradecermos a nossa saúde, a nossa encarnação, a saúde dos nossos familiares, orarmos por aqueles que estão em clínicas, hospitais, pedir que a espiritualidade os ampare e possam se recuperar brevemente. E aqueles que já partiram, vítimas deste vírus, vamos pedir que a espiritualidade os receba e os ampare e os conduza aos locais de que tanto necessitam para a sua recuperação e evolução espiritual. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até a próxima.